Licença paternidade poderá ser ampliada para servidores públicos que atuam em Balneário Camboriú. Já tem um projeto do governo federal, um decreto 2016, onde os servidores da União já é concedido esse período de 20 dias. Então nós estamos também aqui no nosso município unificando para que ele também seja contemplado aqui para os nossos servidores municipais. Casa da Mulher Brasileira poderá ser instalada na cidade. E tendo um complexo desse, as mulheres não precisam se submeter a ir de um lado para o outro. Repactuação de recursos, omissão do Estado e novo modelo de gestão são debatidos em audiência pública sobre o Hospital Ruth Cardoso. Nós também pensamos nos pacientes que lá são acolhidos, mas nós precisamos sim dar resolutividade a esse processo. Tem ainda reportagens especiais e a agenda cultural. Fique com a gente, o Jornal da Câmara está começando agora. Olá, boa noite. Começamos o Jornal da Câmara de hoje falando sobre o posto do Ministério do Trabalho que foi fechado em Balneário Camboriú. Só para ter ideia, no local eram confeccionadas cerca de 600 carteiras de trabalho por dia. E quem tem mais informações sobre esse assunto é o vereador Jocely Nazari, do Cidadania. Não é justo a gente mandar a nossa população para lá. O prefeito municipal se sensibilizou com isso, entramos em contato com a superintendência em Florianópolis, já marcamos uma audiência para o próximo dia 28, estarei presente inclusive com o prefeito lá. E diante disso também, para solicitar que eles reabram um posto aqui, pelo menos que faça confecções das carteiras de trabalho. E ainda sobre o assunto, o Cine também informou que poderá ceder uma sala para que o posto do Ministério do Trabalho possa voltar a atender a população em Balneário Camboriú. E durante as sessões de terça e quarta-feira passada, foram aprovados 4 projetos de lei. Uma das propostas é sobre as contas do governo municipal de Balneário Camboriú nos exercícios de 2016 e 2017. Entre os projetos aprovados na sessão de terça-feira passada, estão 2 de autoria do Poder Executivo. As 2 propostas são referentes à indenização de área de terra para o prolongamento da 4ª Avenida e implantação da Avenida Martin Luther. Os textos seguem para a sanção do prefeito. Ainda na sessão, o plenário manteve o veto total do Executivo ao projeto de autoria do vereador Assinil Medeiros, do PR, que dispõe sobre a implantação de vagas para veículos de prestadores de serviço em Balneário Camboriú. O documento aponta as razões do veto como inconstitucionalidade por vício de iniciativa e contrariedade ao interesse público, ressaltando que a lei orgânica do município define que compete ao prefeito desenvolver o sistema viário da cidade. Já na sessão da última quarta-feira, foram aprovados 2 projetos de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que aprovam as contas do governo municipal de Balneário Camboriú nos exercícios de 2016 e 2017. As propostas serão promulgadas pelo presidente do Legislativo. Violência contra a mulher. Balneário Camboriú poderá contar com um espaço que centralize as políticas públicas de atendimento e apoio às mulheres que sofreram violência. A vereadora Juliette Nitz, do PR, foi autora da indicação que pede a instalação da Casa da Mulher Brasileira aqui no município. Acompanhe a reportagem de Rafaela Dalago. Um espaço de acolhimento e atendimento com o objetivo de prestar assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência. A Casa da Mulher Brasileira é uma iniciativa do governo federal que acompanha as mulheres durante o processo que vai desde a triagem até o apoio psicossocial oferecido após uma agressão. Esse projeto poderá ser implantado em Balneário Camboriú se a indicação da vereadora Juliette Nitz, do PR, for atendida pelo Poder Executivo. É toda a faixa social, nós temos mulheres vítimas de violência e tendo um complexo desse, as mulheres não precisam se submeter a ir de um lado para o outro. Muitas vezes elas são maltratadas, chegam na delegacia, não é aqui, chega na outro lugar, não é aqui e não sabe como proceder, porque ela já está fragilizada. Seria necessário que ela tivesse esse acolhimento humanizado, porque ela se encontra de uma violência e ela não pode sofrer uma outra violência dos órgãos públicos. A parlamentar visitou uma unidade do projeto na cidade de Curitiba, capital paranaense, e desde então busca meios para trazer a casa para Balneário Camboriú. Caso consiga, a intenção é que as políticas públicas que já existem no município possam também ser desenvolvidas no local, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha.
É um espaço fantástico, eu acredito que Balneário Camboriú pode ter esse complexo. Hoje nós temos o Abraço à Mulher, que já recebe mulheres vítimas de violência. Nós temos a ONG Casa das Anas, que também é como se fosse uma casa de passagem, mas é muito mais, é um abrigo, onde as mulheres podem ficar até 6 meses. Acho que Balneário Camboriú está caminhando para esse viés e a Casa da Mulher Brasileira seria de muito bem posto na nossa cidade, e acredito que em poucos meses teremos mais esta ferramenta para as nossas mulheres vítimas de violência de Balneário Camboriú. E agora o assunto é saúde. Repactuação de recursos, omissão do Estado e novo modelo de gestão foram debatidos em audiência pública sobre o Hospital Ruth Cardoso. O encontro reuniu representantes do município, autoridades e comunidade. Os detalhes com o repórter Pedro Mariano. Só no primeiro quadrimestre deste ano, mais de 33 mil atendimentos foram feitos no Hospital Municipal Ruth Cardoso. 70% emergência adulta e 30% na pediatria. No entanto, esses números se referem aos serviços prestados também à microrregião de Balneário Camboriú. E os resultados dessa assistência são orçamentos altos e atendimentos não tão satisfatórios. Esses dados foram apresentados na audiência pública realizada na semana passada, no plenário da Câmara, organizada pela Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, para discutir os problemas e o futuro da principal unidade médica do município. Esta audiência pública, com certeza, as autoridades que aqui hoje não participaram, que são os outros prefeitos da ANFLE, receberão o recado que precisam sim participar, porque será feito um novo momento na saúde de Balneário Camboriú. Em 2018, dos quase 100 mil procedimentos realizados, mais de 23% foram dos pacientes de Camboriú. O prefeito Elcio Cuni, que participou da audiência, disse que o programa de parcerias de investimentos precisa ser revisado e que Camboriú tem investido na área da saúde para amenizar os impactos do RUT. A PPI tem que ser revisada, né? A PPI não é revisada há muitos anos, essa é uma falha que o Estado tem que propor, né? Dobramos no nosso hospital 2 plantonistas no pronto-socorro 24 horas, é o dobro do que tinha, para também diminuir a vinda desses pacientes, não só no Hospital Ruth Cardoso, como também no PA da Barra. Seguindo os dados de atendimento do pronto-socorro, cerca de 40% dos procedimentos realizados são para outros municípios. E o repasse é realmente suficiente? Dos 7 principais atendimentos feitos no hospital, a diferença entre o repasse do SUS e o valor ideal dos procedimentos é de quase R$10 mil. Hoje o custo médio mensal da unidade chega à casa dos 5 milhões. E estes foram os pontos mais discutidos aqui: a repactuação dos recursos e a omissão do Estado. É importante falar aqui que quando nós falamos dessa repactuação, nós não estamos somente falando em números. Nós também pensamos nos pacientes que lá são acolhidos, mas nós precisamos sim dar resolutividade a esse processo, porque 5 milhões e meio que nós pagamos todo mês, a diferença de recurso próprio ela é muito grande e ela está se tornando pesada para o município. O governo do estado reconhece uma dívida de 340 milhões com os hospitais filantrópicos e os hospitais municipais. Então isso é consolidado, 340 milhões. Nós temos que primeiro encontrar uma forma de pagar esses 340 milhões, que já está consolidado. Há uma discussão na Assembleia Legislativa no sentido de devolver o 10º dos tribunais e da Assembleia para poder pagar essa dívida. Depois de pagar essa dívida, cobrar efetivamente um equilíbrio dos repasses dos recursos. Outro ponto debatido foi o modelo de gestão do hospital, que, segundo a secretária, já está em fase avançada de mudanças pelo modelo de parceria público-privada. Optamos pela PPP. Então, em março, após visitas técnicas e avaliações desse processo, nós colocamos em prática. Então, nós estamos agora na fase da avaliação do projeto para a colocação desse projeto para concurso de leilão e assim termos uma empresa interessada que venha a ser a empresa parceira público-privada para fazer com que esse processo seja colocado em ação. E no Giro Semanal, confira as principais reivindicações dos vereadores ao Poder Executivo. O vereador Marcos Curtis, do MDB, quer saber se os bancos sediados no município possuem estacionamentos para os clientes. A solicitação foi feita ao Executivo através de um pedido de informação, já que a medida é obrigatória.
Já o parlamentar Assínio Medeiros, do PR, solicita à Secretaria de Obras que realize a implantação de uma travessia elevada de segurança na 5ª Avenida, esquina com a Rua Biguaçu. E o vereador Marcelo Achute, do PP, solicita à secretaria competente que seja feito o conserto de vazamento da rede de água na Rua Noruega, no bairro das Nações. E você vai ver depois do intervalo. Licença paternidade poderá ser ampliada para servidores públicos que atuam em Balneário Camboriú. Tem ainda a agenda cultural. A gente volta já já. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Assim é Santa Catarina, um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina, cuidando das pessoas, cuidando do futuro. Balneário Camboriú poderá ter instituído no calendário de eventos do município o Janeiro Branco. A medida prevê a realização de ações educativas para a difusão da saúde mental e emocional. O projeto é de autoria do vereador Omar Tomali, do PSB. Quando se fala em saúde mental, logo lembramos dos altos índices de mortes provocadas principalmente por doenças como a depressão e com ela os suicídios registrados diariamente em todo o Brasil. E para auxiliar as pessoas sobre como cuidarem da saúde mental e emocional, podemos citar as políticas adotadas pelos municípios. Mas para o vereador Omar Tomali, do PSB, isso não é suficiente. Por isso, o parlamentar sugere, através de um projeto de lei, que seja instituído no calendário de eventos do município o Janeiro Branco. E se nós não tratarmos esta parte emocional nas pessoas e principalmente fortalecer a nossa juventude, os adolescentes, para que eles cresçam com o emocional cada vez mais forte, nós não teremos como combater esses problemas. Então, é em função disso que nós protocolamos esse projeto, em busca que a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, comecem a dar uma atenção para esse tema, através de políticas públicas, através de palestras, através de estudos, para que isso aí seja tratado e que a gente consiga combater esse mal que vem cada vez aumentando em nosso município. As ações deverão ser realizadas pela Secretaria de Saúde e em parceria com entidades ou órgãos interessados. O projeto está em tramitação nesta Casa Legislativa. E ainda sobre saúde, preocupado com o alto número de focos de dengue encontrados em Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício de Oliveira enviou ao Legislativo um projeto de lei que prevê multa para quem não colaborar com os agentes que realizam o trabalho de combate ao Aedes aegypti. Quem olha para Balneário Camboriú com seus grandes prédios e belas paisagens, por vezes nem para pensar nos problemas da cidade e também não imagina que ela está entre os 10 municípios mais infestados pelos focos de dengue em Santa Catarina.
Até o momento, em 2019, já foram identificados 882 focos através das vistorias feitas pelos agentes de endemia em casa por casa da cidade. O trabalho é importante, mas mesmo assim, eles ainda encontram dificuldades na colaboração da comunidade. Preocupado com essa situação, o prefeito Fabrício de Oliveira enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que estabelece normas para as fiscalizações. Na proposta, estão listados os deveres dos munícipes na luta contra o mosquito Aedes aegypti e também foram previstas multas que podem ir até R$30 mil para quem não colaborar. No caso dos comércios, além da punição financeira, o local poderá perder a autorização de funcionamento. O projeto ainda tramita nas comissões do Legislativo e, em breve, deve ser deliberado em plenário. E licença-paternidade poderá ser ampliada para servidores públicos que atuam em Balneário Camboriú. A medida aumenta de 8 para 20 dias o período para o pai ficar com o filho recém-nascido. A proposta, que está em tramitação nesta Casa Legislativa, é de autoria do vereador Jocelyn Nazari, do Cidadania. Você não deve lembrar dos seus primeiros dias de vida e do contato com o seu pai nesse período, mas foi estudado que aquele tempo que vocês passaram juntos influenciou muito no seu desenvolvimento, mesmo que você não se lembre disso. De modo geral, aqui no Brasil, os pais têm apenas 5 dias de licença para ficarem com os seus filhos após o nascimento. Em Balneário Camboriú, o Estatuto do Servidor Público prevê um pouco mais. São 8 dias garantidos em lei. Mas agora, o vereador Jocelyn Nazari, do Cidadania, quer estender esse período para 20 dias. Entendemos que a educação tem que partir não somente da mãe, mas sim do pai, que é aquele momento de alegria, aquele momento que é um momento que é tão esperado pelo casal. Já quero salientar que já tem um projeto do governo federal, um decreto 2016, onde os servidores da União já é concedido esse período de 20 dias. Então nós estamos também aqui no nosso município unificando para que ele também seja contemplado aqui para os nossos servidores municipais. Além dos servidores da União, essa prática já é adotada por empresas brasileiras que fazem parte do programa Empresa Cidadã. Essa é uma das iniciativas que visam fortalecer os 6 primeiros anos da criança. Existe também um estudo feito na Inglaterra que concluiu que a presença paterna pode influenciar tanto no aprendizado quanto na formação de personalidade e características da vida adulta. Para a psicóloga Bruna Gonçalves, que já estudou sobre o tema, a iniciativa de aumentar a licença-paternidade é importante e poderia, inclusive, ir muito além dos 20 dias. Eu ainda considero pouco, mas já é um avanço. Como eu falei, as políticas públicas ainda não acompanham a mudança que a gente vem tendo culturalmente, né? Com a participação muito mais ativa da mulher no mercado de trabalho, então faz um papel aí de provedor financeiro e acaba tendo uma ausência de um cuidador para as crianças. E o papel do pai realmente é muito compensatório nesse sentido. Quanto mais vínculo eles desenvolvem desde o início, desde o comecinho do nascimento da criança, maior vai ser a qualidade de vida e de desenvolvimento da criança no futuro. E na agenda cultural, confira os principais eventos que movimentam a semana com o Márcio Gonçalves. Olá, boa noite. Essa é a nossa agenda cultural. Nesta quinta é noite de palhaçada no Teatro Municipal. Tem um espetáculo Noite de Palhaçaria, um entusiasmado show cômico regado a riso e palhaçada. O elenco da companhia de teatro mostra toda a sua graça numa apresentação de gala e muito humor. A diversão é garantida nessa celebração em que a plateia é a convidada de honra. É nesta quinta, às 8 da noite. A entrada é franca e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes do evento. E neste sábado tem show com o músico e cantor Lobão. Será um show de voz e violão, onde Lobão entremeia músicas com histórias vividas em sua trajetória musical. Lobão é cantor, compositor, escritor, multi-instrumentista, editor de revista e apresentador de TV. Sua carreira musical é marcada por grandes parcerias. Compôs sucessos como Me Chama, canção muito famosa na voz de vários intérpretes, que ficou na 47ª posição das maiores músicas brasileiras, segundo a Rolling Stones. O show é neste sábado, às 9 da noite. Os ingressos estão à venda no site
dueticket.com.br, no valor de R$ 90 inteira e R$ 45 a meia entrada. A classificação indicativa é de 14 anos. E essas são as atrações que vão rolar nos próximos dias aqui em nossa cidade. Aproveite e tenha uma boa noite. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue acompanhando a nossa programação. No BC Comunidade de hoje, que irá ao ar às 7h30 da noite, você vai saber mais sobre as ações que estão sendo realizadas em Balneário Camboriú sobre o movimento mundial Maio Amarelo. Uma ótima noite para você.